né, o professor brasileiro a moral de ensinar o filho deles, né? Então, Foda, é muito né, legal, cara? muito Foda foda. mesmo. E é o país, né, um dos mais ricos do mundo. É. A gente trouxe um negócio aqui, até quero mostrar. Olha só, a gente está implantando isso no Brasil, meu velho. Ah, o Um lance de livro ensinar na de escola. artes marciais das escolas aqui, Deixa ó. eu ver. A inteligência Escrevemos esse educacional. livro. Esporte para além das Fronteira. fronteiras. Livro de lutas, manual do professor. Esse aqui. Esse é o manual do professor. Esse tem jiu-jitsu, boxe, muay thai e judô. Então, um basicão. Entendi, da A hora, hein? gente tá conseguindo aí colocar em escolas. Né? A Maceió está começando um programa com a gente. E aí... A Florianópolis está estudando alguns lugares para botar um programa com a gente. Isso é massa, mano. Isso é mais demais. Pra mim, ajuda a criança em muitas E formas. fala a história de vários campeões. Cada campeão, se você ver aí, se passar a página, cada campeão, um fala sobre Então, os valor. valores. Disciplina. Disciplina, Persistência. resiliência. Legal pra caralho. E o mais legal ainda é que as escolas estão aceitando implementar Então, isso. a gente conseguiu, né, colocar isso. Nas regras da BNCC, Base BNCC. Curricular Nacional. Esse não é um livro de esporte, é um livro de educação com o esporte. É um livro de Base educação. curricular nacional, a BNCC. É muito difícil você Cara, que enquadrar foda. isso aí. A gente conseguiu fazer isso. Pandemia, meu velho, a gente trabalhou Trabalhou muito. pra caralho! Bate aqui, bate aqui. E não só tem só esse livro, tem um outro livro que ensina vários esportes. É um livro maior. Maior. Esse é junto do outro. O outro isso que esse são é o de 287 páginas. A regra de todos os esportes olímpicos e não olímpicos. Os A campeões, regra, os campeões, a os história dos medalhistas esportes brasileiros. olímpicos, medalhistas brasileiros. Porra, foda demais. Esse é o Então, anexo de arte marcial. Então, nossa proposta é que o professor de educação física ele entre na sala de aula com o livro e a matéria do dia. Porque o professor ele entra com a bola Ah, embaixo do método- braço e o apito, não é? Não, a aula de educação Fala assim, ó, física joga pra mim futebol. na escola era jogar futebol. Joga futebol, não, né? cara. Era recreação. Era recreação. recreação total. Agora vai ser, meu irmão, leia quem é o campeão. Pá, vai ter prova de alguns lugares que implantaram. Vai ter aluno odiando vocês, mas é legal. Não, cara, mas mas pratica o o esporte, cara né? é muito maneiro, porque você vai ensinar o professor a lidar com atividade lúdica, uma brincadeira e tal. Os caras vão saber chegar. Espero que É, sim. não vai chegar. A linguagem, se você que teve olhar, essa ideia, meio cara? mangá, entendeu? Ah, Meio... vocês tiveram essa ideia inspirado nos caras de Abu Dhabi. Meu amigo, tem um projeto de um país que chama Islândia. Ah. Paísinho pequeno, índice de alcoolismo, depressão, suicídio enorme lá na Europa. Assim, aquele dado que você falou. Se você fosse entrevistar, quantos... Crianças de até 14 anos, quantos ficaram bêbadas nas últimas 3 Bêbada. semanas? 70 e poucos %. Porra! Era doideira, velho. E aí eles implantaram um projeto, né, de futebol, né, de esportes. O governo dava um ticket pro garoto, de um X. Ele podia usar comprando material esportivo ou em academias, prática esportiva. E a Islândia fez uma seleção lá da Islândia, foi finalista do Campeonato Europeu, trouxe uma seleção, né, da Copa do Mundo do Brasil, que nunca se ouviu falar, e esse índice baixou para 7%. Nossa, baixou 10 vezes. 10 vezes. E a gente fica conheceu um pouco o professor, né, um professor chama Pedro Tengraus. Foi consultor e ele, lá da... que é um consultor, né, Da ONU, né? da ONU, da FIFA, né, de programas esportivos. Ele mostrou esse projeto pra gente. A gente Estava desenvolvendo ainda, né? Estava desenvolvendo os livros. Vocês já tinham a idea e esse cara. A gente tinha uma ajudou ideia, não, a gente formatar. tinha a ideia de arte marcial. Ele já A gente estava já estava fazendo nosso livro da metodologia, aí veio e uniu juntou a com o ideia. dele, a gente conseguiu fazer isso. Muito legal. como Chama é que- Pedro Tengraus. Esse cara é top no esporte. E como é que foi como é que foi essa trabalheira de conseguir colocar isso aí no currículo nacional, cara? A inteligência educacional, esses caras representam o Augusto Cury, né? Tá ligado? Aquele cara que faz toda a metodologia infantil, né, brasileira. ligado. Como eles representam já, eles já têm, né, o jeito de colocar na linguagem. Tipo, a gente fez para o ensino médio. Né? Para fazer para o ensino fundamental é outra linguagem. Então agora a gente está Muito mais transferindo de lúdico. ensino médio para o fundamental. O médio, ele atende escolas do Estado. O fundamental, escolas de prefeitura. Entendeu? Então você tem que transformar tudo aquilo para
A linguagem, o jeito de falar. Pode crer. Você fala com a criança um jeito, com a criança é melhor, menor. é mais didático, né? É outra Você linguagem. vai falar com uma criança de 4 anos de um jeito, você dá um tipo de aula, com a criança de 7 anos já é diferente. certeza. De 11 anos ele não quer ser criança. É. Se você fala que ele é criança, ele não... E assim vai. Então você tem que escrever aí, vamos supor, 3 livros diferentes, praticamente. E isso a gente viu na luta, né? Quando a gente fez nossa metodologia, que há mais ou menos 8 anos atrás, né? A criança tem períodos, né? A criança de 5 a 8 anos é lúdico. Né? Dá um salto aí, que não a cobra. Tá? Você tem a linguagem, você fala com ela. A criança só pode ser competitiva, botar em competição depois dos 12. Entendeu? Então tem toda uma linguagem para falar com a criança, o jeito de treinar. Interessante. E aí tem um prazo pra isso estar nas escolas ou já tá em alguma escola? Como é que é? A gente tá teve pandemia, né? É. A gente vai implantar agora. O pessoal de Maceió foi os primeiros Que foda. o prefeito é garotão, gente boa, Entendi. assim, foi o Tem uma primeiro visão, a olhar o projeto com mais carinho. A gente está fazendo em alguns lugares, não todas as escolas de Florianópolis, né? Também eu acho que depende muito a galera mais jovem, né? Tem outra visão com o esporte. Você tem um governante mais garoto, ele olha sim, isso aí, é. ele olha com outra visão. Né?